Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado. Mais um sábado, meio-dia em ponto. Hoje, 18 de abril de 2026. Vamos tratar de mais um tema com relevância para a nossa vida pessoal, com relevância para a nossa vida profissional, principalmente. Da ação ao sentido, uma leitura contingencial, sistêmica dos níveis de consciência humana e consciência organizacional. Hoje, na verdade, uma inspiração em algumas apresentações anteriores, onde eu trouxe imagens, trouxe reflexões que revisito aqui hoje. Vocês devem se lembrar que eu trouxe, falando da pirâmide de Maslow, esta outra forma de integração humana, também no formato de pirâmide, né? Inconsciente, consciente, o significado da vida, o pensamento sistêmico ser integral, a elevação, né? Digamos, se não espiritual, mas pessoal, né? Transcendência, enfim, um contexto de ambiente, comportamento, capacidades e habilidades, crenças e valores, identidade, afiliação, legado que vamos deixar para as gerações futuras. Onde, quando, o que, como, por quê, quem, com quem e quem mais. Então, a imagem aqui representa uma estrutura piramidal de níveis de consciência, identidade e ação, muito próximo dos chamados níveis neurológicos, mas está expandida com essa dimensão espiritual, luz, transcendência, e também essa dimensão sistêmica. Trata-se de um modelo extremamente fértil para uma reflexão muito profunda, interdisciplinar, especialmente quando articulada com gestão, filosofia e teoria organizacional. Como eu disse aqui, de certo modo inspirada na pirâmide de Maslow, né? E vamos falar um pouco disso. Vamos fazer conexões, inclusive, com o tema da semana passada, né? O tema da semana passada, teoria da contingência, entre outros assuntos. Antes, quero me apresentar mais uma vez. Sou formado em gestão pública, formado em filosofia, pós-graduado em direito público, teologia, história, filosofia, sou tutor em EAD e também formei agora líder no sistema Black Belt da ferramenta Seis Sigma. Todas essas minhas habilitações me permitem trazer para vocês aqui essas ideias e realizar o trabalho que faço como palestrante corporativo, educacional, motivacional, atuando aí em associações também de forma gratuita, voluntária. Vamos tratar do tema da base material ao topo transcendental, com base naquela imagem, naquela pirâmide inspirada, como eu disse, na pirâmide de Maslow. Essa pirâmide apresenta uma hierarquia que vai do mais concreto ao mais abstrato. Temos um ambiente que traz a ideia e provocação para nós. Do onde e do quando, temos o comportamento que se refere ao que fazemos, temos também as capacidades daquilo que fazemos, mas como fazemos, nossas crenças e valores que nos dão fundamento do porquê fazemos, a nossa identidade que diz quem somos, nossa afiliação em relação a com quem nós estamos, o legado, o propósito que nos lembra e nos alerta e nos ensina, muitas vezes, nos inspira sobre para que existimos. E, finalmente, a transcendência, a luz, a dimensão do sentido, aquela última dimensão do sentido da vida. Como eu disse, se não uma questão espiritual, uma questão pessoal de integração, né, de equilíbrio. Essa progressão, portanto, revela algo essencial. Quanto mais alto o nível, mais profundo e estruturante ele é, e quanto mais baixo, mais visível e imediato ele nos parece. Então, a imagem, essa figura que escolhi como tema de provocação para hoje, para a semana, né, nos fala sobre isso. Nos inspira
sobre esses aspectos. E aí eu peço a vocês, por favor, que se inscrevam aqui no canal, aproveitem, né, este momento de inspiração que sugeri, né, para pensar sobre os objetivos de tudo aquilo que eu tenho trazido aqui no canal, sobre os temas que eu tenho apresentado, as palestras, enfim. Me ajude aí a aumentar o número de pessoas inscritas no canal, me ajude a aumentar o número de visualizações, de compartilhamentos. Então, por favor, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos semanais. Muito obrigado desde já. Retomando a imagem, uma leitura à luz da teoria da contingência, o tema imediatamente anterior a esse dessa semana. Conexão dessa imagem com a teoria da contingência é particularmente rica, porque enquanto a contingência clássica foca no ajuste entre organização e ambiente, esta pirâmide que trago para vocês aí na primeira, né, na primeira imagem, sugere que a adaptação não ocorre apenas ao nível externo, ou seja, em relação ao ambiente, mas também pode se dar em múltiplos níveis. Ou seja, uma empresa pode ajustar processos, comportamentos, ou desenvolver competências, capacidades, ou revisar valores organizacionais, ou ainda redefinir a sua identidade estratégica. Aqui surge uma leitura mais sofisticada. A contingência não é apenas estrutural, ela é existencial. Ou seja, organizações não apenas se adaptam, elas reinterpretam quem são diante do contexto. Assim como eu também estou me adaptando aqui aos cães do vizinho, que lá tem ao fundo, talvez vocês estão ouvindo. Temos aí essa ideia, essa provocação com base nesses cenários. Processos, competências, valores organizacionais, identidade estratégica. Tudo se refere também à existência, a existência das pessoas, a existência da própria ideia que mantém o sentido da empresa, os seus objetivos, a sua visão, a sua missão, enfim. É um caminhar, sempre em frente, sempre enfrentando as questões da vida. Trago então agora conexões, como sempre faço com os temas que apresento, a, a, a título de dar ainda mais substância, né, às ideias. Conexões, nesse caso aqui, com a psicologia, que vão além de Abraham Maslow, aquela inspiração lá inicial da pirâmide de Maslow, que fez nascer aquela imagem que trago aqui como norteadora dos nossos, nossos pensamentos aqui, as nossas reflexões nesse dia de hoje. Então, aquela pirâmide, né, dialoga diretamente com a hierarquia das necessidades, mas ela vai além. Maslow termina na autorrealização. Este modelo inclui um pertencimento ampliado, um legado e uma transcendência. Isso aproxima este modelo que trago aqui hoje de correntes como a psicologia humanista, a psicologia transpessoal, pois aqui o ser humano não é apenas motivado, ele é orientado por um sentido, por um ideal, só pelo ideal. Muitas vezes é que nós nos dedicamos a questões com as quais nos envolvemos no dia a dia. E aí trago uma outra imagem de pirâmide também, que vai desde o nível básico até a autorrealização, né? Nesse contexto de Maslow, como comparação. Segurança, nível social, estima, voltando àquela ideia anterior. Filosofia, agora uma conexão com a filosofia, identidade, sentido, transcendência. Quem sou eu? É identidade. Aí ecoa o existencialismo, onde o ser humano constrói sua identidade e não há essência física. Por que faço? Valores. Aqui se relaciona com a ética, onde as decisões não são apenas decisões técnicas, são decisões orientadas por valores. Não valores monetários, né? Valores de vida. Para que existo? Legado.
Aqui entramos no campo do sentido próximo de Viktor Frankl, sua logoterapia. A logoterapia foi criada por ele, né? O Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco, uma abordagem psicoterapêutica focada na busca por um sentido de logos como a principal motivação humana. Ela ajuda o paciente a encontrar propósitos na vida, mesmo diante de sofrimentos inevitáveis, dor, culpa, morte, questões que às vezes, muitas vezes, não se consegue resolver de pronto, né? Combatendo então por essa proposta o vazio existencial. Então vem do logos a logoterapia. E se relaciona com a ideia de que o ser humano busca um significado na vida, não apenas a própria satisfação pessoal. Então, essa estrutura de pirâmide que proponho aqui remete a grandes questões filosóficas. Elas podem ser aprofundadas passo a passo, degrau, né, a degrau, nível a nível, se quisermos fazer um aprofundamento. Há muito material aqui para que a gente possa desenvolver essas reflexões. Eu trago de forma objetiva, com base nos objetivos do canal e no formato, né? Todas essas reflexões, todas essas ideias conexas, expostas aqui no meu livro Sempre em Frente, de caminhar em frente, sempre em frente de enfrentar as questões da vida, destacando o poder da força da ação de cada um no dia a dia, trago-as de forma diferente, naturalmente, no contexto de 200 páginas, que você pode adquirir por R$ 75, já incluída a despesa com o envio pelo correio. Você pode fazer um Pix, cuja chave aí é o meu e-mail profissional, né? domingosleomonteirop@outlook.com, ou pode mandar um e-mail para mim pedindo o link para comprar com seu cartão de crédito ou de débito. E depois você me manda o endereço para que eu faça a remessa do livro para você, e tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo. Seguindo aqui as conexões do tema proposto, vamos falar das conexões com a sociologia, pertencimento, nível da afiliação. O nível com quem, que está lá na pirâmide inicial, é particularmente relevante no mundo contemporâneo, porque ele fala para a gente sobre identidade social, sobre o pertencimento a grupos, sobre uma cultura organizacional. Essa ideia vai dialogar com teorias de identidade coletiva, com dinâmica de grupos, polarização social. Em relação à organização, vai demonstrar que uma organização não é apenas um sistema técnico, é uma comunidade simbólica. Conexões, não somente conexões do tema com outras áreas, mas conexões entre pessoas, entre ideias, entre ideais, entre valores, objetivos e, principalmente, qual o sentido da nossa vida. E aí apresento a vocês aqui, de forma resumida, naturalmente, uma leitura organizacional contemporânea. Empresas que operam em múltiplos níveis simultaneamente. Uma crise organizacional, nesse sentido, pode ocorrer em diferentes camadas, como falha operacional, relacionada a comportamento, falta de competência, relacionada a capacidades, conflito cultural, relacionado a valores, e crise de identidade, relacionada a propósitos. A solução depende do nível correto de intervenção. Um erro comum: resolver problemas profundos com ações superficiais. O exemplo clássico abarca o problema de identidade, tratado com treinamento técnico, e a crise de valores, tratada com mudança de processos. Isso vai gerar um desalinhamento, vai resultar em ineficácia e outros problemas. Então, além do problema inicial, os problemas consequentes. Liderança como leitura de níveis. Um líder eficaz precisa identificar em qual nível está o problema, atuar no nível adequado, alinhar todos os níveis. Isso transforma a liderança em uma atividade interpretativa, não apenas operacional. Assista ao vídeo Liderança em Tempos de Crise, onde eu falo bastante disso. Está aqui também no canal. E como sempre faço, trago críticas às ideias expostas, né? Críticas e incongruências deste modelo.
Hierarquização rígida. Nem sempre a realidade segue uma ordem linear. Níveis podem interagir de forma não hierárquica. A complexidade real é mais em rede do que em pirâmide. O universalismo implícito, embora pareça flexível, esse modelo sugere uma estrutura universal de desenvolvimento que pode ignorar diferenças culturais e contextos históricos. Tendência ao idealismo. O topo, né? Tem transcendência e luz, pode soar abstrato demais, pode ser difícil de operacionalizar em contextos corporativos. Mas aí eu alerto que a ideia que apresento aqui sempre tem dois caminhos para aplicação: o caminho da vida pessoal e o caminho da vida corporativa. O ser humano é um ser humano integral, né? Então, observe sempre por esses dois modos. Se é uma questão que às vezes é difícil de aplicar na realidade de trabalho, ele pode servir para si mesmo, né? Para aplicação para si mesmo, no contexto de vida pessoal, de relacionamento humano. Finalmente, uma outra crítica à incongruência, risco de psicologização excessiva, pois nem todos os problemas organizacionais são internos. Eles têm relações com fatores políticos, econômicos, estruturais, podem ser negligenciados se o foco for apenas enfrentar esses níveis internos. Então, muitas vezes, as equipes, empresas e pessoas enfrentam questões, enfrentam problemas que vêm de fora, né? Se referem a fatores externos com os quais, muitas vezes, não se consegue solucionar, não se consegue relacionar de forma efetiva para dar fim àquela problemática, né? Então, isso também é um desafio muito grande. E aqui uma interpretação mais profunda da contingência à consciência. Nos aproximamos do final da nossa apresentação dessa semana. A verdadeira adaptação não é apenas ajustar comportamentos, mas elevar o nível de consciência. Isso implica em sair da reação, comportamento, desenvolver competências, capacidades, questionar crenças, redefinir identidade, encontrar um propósito. E crenças aqui não crenças religiosas, né? Crenças no sentido de ideias que estão aí estabelecidas, mas que podem ser revisitadas, revistas, melhoradas. É a imagem da escada, né? Que a gente vai subindo degrau a degrau, mas que eventualmente na vida, se a gente não se depara com essa parede aqui na frente que nos vai fazer subir ao próximo nível, a gente tende a dar uma acomodada e seguir de forma linear, de seguir de forma acomodada, como eu disse. Pense nisso. Muitas vezes os obstáculos são para nós como essa escada. A gente se depara com um obstáculo, a gente é obrigado a elevar o nível, segue a caminhada, depara-se com outro obstáculo, sobe o nível, sempre em frente de enfrentar as questões da vida. E a conclusão que eu apresento a vocês, a pirâmide que foi exposta aí na primeira imagem, propõe uma visão integrada do ser humano e das organizações. Agir, níveis baixos; compreender, níveis intermediários; significar, níveis superiores. Em diálogo com a teoria da contingência, ela amplia o conceito de adaptação. Adaptar-se não é apenas mudar o que fazemos, mas transformar quem somos e por que fazemos. Pensem nisso. O material que trouxe hoje aqui tem fonte de consulta para vocês nesta bibliografia, que vocês podem utilizar para puxar o fio das ideias que apresentei nesta breve apresentação. Essas ideias, esse trabalho eu realizo por meio das palestras corporativas que faço. Elas são desenvolvidas aí como um sistema integrado, que pode ser desenvolvido aí anualmente, né, ao longo do ano, uma apresentação ou duas por mês, ou dentro de um contexto de meses aí, de trimestre, quadrimestre, né, conforme a necessidade da sua empresa, do seu trabalho. E também individualmente, porque cada uma delas tem um foco. É o indivíduo e alguma situação, é o indivíduo e alguma característica, é o indivíduo e alguma limitação. Tem um vídeo aqui no canal, Conheça o Meu Trabalho, onde eu falo pontualmente sobre cada uma delas. Dá uma olhada lá, veja, procure entender aí o que você precisa na sua empresa,
e fale comigo. Entre em contato pelo e-mail domingosleomonteiroP, de profissional@outlook.com. Também estou presente aí nas redes sociais, o QR Code do Instagram, do nosso canal aqui do YouTube, estou no Facebook, estou no LinkedIn. Então, há formas de contato que também vão além das questões profissionais. Me segue lá, comente aqui o vídeo, dê ideias de outros temas. Vamos, vamos conversar após esses horários que estão aqui definidos nos outros vídeos. Uma excelente semana para você que assiste este vídeo aqui no sábado. Um excelente dia para você que assiste esse vídeo aí fora deste horário onde ele está sendo lançado, que assiste à noite, de manhã, que apenas escuta o que eu estou dizendo no carro, enquanto dirige no trânsito. A minha mensagem de costume ressalta a importância, a sua importância, a minha importância, a importância de cada um de nós, especialmente nesse mundo tão conturbado que nós vivemos hoje. Tudo que você faz de bom é importante para você e para as pessoas com as quais você se relaciona. Até aqueles momentos difíceis, onde você cometeu um erro, onde você está passando uma dificuldade e acha que não vai superar esses momentos difíceis que você está vivendo, são importantes. Sempre em frente não quer dizer que você vai sempre estar caminhando em frente, sempre vai estar numa velocidade acelerada ou numa velocidade constante. Muitas vezes você tem que diminuir a marcha, diminuir a velocidade da vida, parar, pensar, observar o que está acontecendo ao seu redor, para que você seja capaz de seguir sempre enfrentando, sempre em frente de enfrentar tudo aquilo que se relaciona com a vida que nós vivemos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui assistindo esse vídeo. Lembre-se, se inscreva, compartilhe o endereço com as pessoas da sua rede de contato, me ajude a aumentar o número de pessoas inscritas aqui no canal e de compartilhamentos. Assim o vídeo vai atingir mais pessoas, além daquelas que estão conosco toda semana, todo momento. Grande abraço. Muito obrigado a todos.